Seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje a gente está com um tema muito interessante. Provavelmente você já passou por muitas situações que você se incomodou com diversas pessoas e hoje o tema é como você não vai se incomodar mais com outras pessoas. É mais ou menos nesse sentido. Estou aqui do meu lado com meu irmão André Kodama, Felipe Calaça e Igor Visconti. Meu nome é Lucas Kodama. E primeira pergunta, que tem a ver um pouco com o tempo, só um pouquinho. Só um pouquinho. Já de cara? O que é suscetibilidade? Do latim, susceptible. Do grego, suscetíveis. Ela vem do grego. Suscetibilidade. Vamos lá, vamos aquecer os motores, né? É bom que já sabe que tá de agora, já vai direto já. São 5h30 da manhã aqui. Cara, o que eu entendo de suscetibilidade é o seguinte. É uma deficiência psicológica, é um pensamento negativo e que muitas vezes esse pensamento ele tergiversa, ele muda mentalmente, talvez pela imaginação, pela ilusão, as palavras que o ser emite sobre você, ou a conduta do próprio ser. Então, por exemplo, dependendo se você agiu de uma forma com uma intenção, e eu, por ter essa suscetibilidade em mim, eu interpreto isso de forma totalmente diferente. Pô, o Lucas fez isso pra me magoar. É um exemplo, a gente vai trazer outra experiência aqui mais clara. Mas eu sinto que é uma das deficiências que mais atrapalha a convivência ali. E se for colocar, eu sinto que não consigo pensar numa exceção, mas a maioria das vezes que a gente se incomoda com alguma coisa é porque também tem um pouco de suscetibilidade. Boa. É porque eu falei o título, né, desse podcast, e eu comecei com pergunta que às vezes a pessoa não nem sabe o que é suscetibilidade, então por isso que é bom explicar, né? Assim, o título tem a ver com essa definição desse termo, né? Vocês iam trazer mais alguma coisa? Então, o que o Felipe falou exatamente o que eu penso é sobre a intenção, né? A gente tenta, quem é suscetível, né? E eu penso que muitas vezes eu já fui e eu sou ainda, quer colocar uma intenção no que o outro tá falando. Então, por exemplo, a experiência de hoje. Tava saindo de carro lá do apartamento e a área de manobra lá é muito pequena, sabe? E o carro grande não tava... É difícil de manobrar. E aí vi um ser e falou assim, acho que não vai dar pra sair, não. Aí rapidamente vai pensando, Tá achando que eu não sou capaz? Assim, aí eu já virei assim, tava manobrando, falei assim, será? Será que não vai dar pra sair? Mas realmente não dava, e a pessoa ofereceu ajuda, você quer que eu te ajude e tal? Eu falei, não. Aí eu falei, não, eu quero que você me ajude, assim, porque realmente é difícil. Mas é interessante, porque, assim, uma coisinha boba ali, né? Você vê que você coloca a intenção se você não estiver muito atento, você coloca a intenção em coisas que São irreais, né? são irreais. Você agradeceu ela. Agradeci. Tipo, valeu pela experiência. Vou trazer essa hoje. Valeu, mas eu conseguia. Só que você me ajudar mesmo, eu conseguia. Aí são outras deficiências. Mas a gente já tá indo para um caminho que não teria como, né? Como a gente está abordando o conceito, de como como a suscetibilidade se manifesta na pessoa, né? Vocês têm mais alguma experiência, assim, de forma geral, de como a suscetibilidade manifesta na pessoa? Porque, vocês trouxeram, assim, o sentido de, por exemplo, de dar uma intenção na fala da pessoa, né? De interpretar de uma forma errada, e eu acho que tem uma outra também de adicionar algo além do que a pessoa fala. Porque, por exemplo, a pessoa falou A, aí você entende A mais B, e aí você vê qual é aquilo na cabeça, né? Eu tentei uma boa. Cara, é o seguinte, no meu antigo relacionamento, É difícil, né? Deixa eu pensar aqui que eu Que ainda tá suscetível aí esse relacionamento. Não, mas é uma deficiência que eu tive que lidar bastante. Assim, muito. Eu considero que muitas vezes aconteceu a suscetibilidade que eu observei. Eu sempre observei. Caramba. E aí teve um interessante, que eu penso que 99,9% das pessoas já passaram por isso. Me recordo que uma vez eu tava estudando de manhã
E aí, eu vi um texto muito bonito e tal. Eu falei assim, vou escrever uma mensagem pra ela. Ela tava, no cursinho. Aí eu fui, escrevi uma mensagem. Eu falei, mano, ela curte muito essa mensagem aqui. É uma mensagem, aquela mensagem que você prepara, assim, muito bem as palavras que você vai colocar. Aí eu fui e mandei a mensagem. Aí, o que acontece? Você já pensa, o que ela vai achar, né? E aí foi, passou. Aí ela foi e mandou uma mensagem, tipo, que lindo. Só. Assim, ou uma parada até mais simples ainda. Tipo, legal. Falou uma parada tipo assim. Aí eu falei. Aí passou uns 20 minutos e eu falei. Não. Vai falar nada. Olha o textão que eu escrevi. Pô, uma declaração aqui. E aí eu já comecei, a suscetibilidade já começou a atuar. No sentido de então quer dizer que ela não gostou do texto? Quer dizer que já começou a passar. Sente a mesma coisa? Quer dizer que Não ela não gosta de sente, mim, quer dizer que não tá correspondendo. E começou a aparecer 1 milhão de coisas na minha mente. Aí veio um pensamento do seguinte: ela tá no cursinho. Então muitas vezes ela tava na sala de aula, e eu pensei nisso. Eu falei, ela pode estar na sala de aula, e viu a mensagem, só escreveu rapidão, que lindo. E depois ela vai responder direito. Sim, ler a mensagem direito e escrever o que ela pensa sobre isso. E não deu outra. Aí eu fui treinar e tal. Passou 40 minutos, eu olhei o celular e ela tinha mandado também um textão pra mim. Então, assim, são detalhes que a suscetibilidade toca ali e que faz reagir. E que muitas vezes o que eu poderia ter feito? Ou várias pessoas, no caso, fariam. A pessoa fala, que linda, e você fala, só isso? Já teria Estragou tudo. Estragou a mensagem que você mandou, entendeu? Perdeu completamente o sentido. Isso acontece em todo lugar, suscetibilidade, por exemplo, no trânsito. Sim. A pessoa buzina, você acha que a pessoa... Você nunca pode pensar, velho, será que essa pessoa tá no mau dia? Será que essa pessoa tá muito atrasada? Será que essa pessoa tá passando por um problema de saúde e tem que buscar o filho dela? Sei lá, você imagina sempre a pior situação. Velho, essa pessoa é folgada e ela tá achando que eu sou trouxa. Você imagina o pior e aí você reage com aquilo. Pela história que você contou aí agora, assim, tem outras coisas que influenciam na suscetibilidade, né? Normalmente nunca dá um pensamento sozinho, tem outros. Mas, por exemplo, tem até essa questão de você fazer algo já esperando que a pessoa faça a mesma coisa ou melhor do que você, né? Pra você. Porque, por exemplo, se ela tivesse respondido, sei lá, alguma coisa simples, por exemplo, você mandou que lindo, mas depois respondeu uma coisa simples, não um textão. Você ia ficar. Muitas pessoas ficariam sentidas também. Eu fiz um texto de 3 páginas, ela me respondeu 3 linhas. Né? Às vezes a intenção que ela teve na resposta, o carinho que ela teve foi quase igual o textão que você fez. Só que às vezes você pensa, velho, ela escreveu 3 linhas, só não é possível. Tipo assim, não gostou da mensagem. E assim, essa experiência foi uma experiência que eu escrevi. Depois, se você for analisar aquilo, tem muita coisa, vários pensamentos que dá pra você alimentar pra você. A pessoa pode estar passando por um momento que... eu tava num momento muito bom quando eu escrevi a mensagem. A primeira pessoa pode estar estressada no dia não muito bom. Tá tudo bem, você tem que entender. Errando nas questões, tava lá reagindo com um amigo, imagina no momento, dependendo, não vai escrever a melhor mensagem pra você. Outra coisa, você tem um pensamento, isso foi um pensamento que eu alimentei muito, principalmente no relacionamento, no sentido de, cara, não esperar nada do outro. Então, assim, eu vi que várias condutas minhas, inconscientemente. Você vai fazer alguma coisa, tem gente que não consegue assumir isso. Mas outras vezes você vai fazer uma surpresa, aniversário dela você faz uma festa. Aí muitas vezes, no seu inconsciente fica, será que no meu aniversário vai acontecer uma festa? E não tem que ser assim, entendeu? Então muitas vezes, depois de um tempo, se analisando essas experiências para não acontecer esses incômodos de novo, você pensa, então beleza, então eu tô fazendo isso aqui por quê? Porque eu gosto do outro ser. Se eu tô desenvolvendo essa mensagem aqui, isso tá me fazendo bem também. Eu tô separando as palavras certas aqui. Então você vai pensando, não só você vai alimentando aquilo de forma mais consciente, sabe? Eu sei que vocês vão trazer mais experiências, mas só pra categorizar aqui certinho. Que eu vou trazer agora 3 perguntas que aí vocês vão contar mais experiência de vocês, né? Eu não consegui nem responder, o cara vai mandar 3. Direto. É assim. Mas é muito fácil da gente identificar essa deficiência, né, atuando na nossa vida, assim, igual você falou na situação que aconteceu com você. E, assim, já aconteceu diversas vezes comigo, só que
não é tão fácil assim de você assim, perceber, ó, eu tô agindo dessa forma. Né? A situação acontece, mas não é fácil de você chegar e analisar isso, refletir sobre isso. Né? E aí, duas perguntas, na verdade, que eu vou fazer, só para dar uma aliviada. Vocês já passaram por essa deficiência e o que fizeram para neutralizá-la? Eu, por exemplo... Já falou uma ele experiência. falou um caso que já rolou. Aí o que eu queria perguntar para você é o que você fez para neutralizar? O que passou assim na sua cabeça? Você já falou da situação de refletir, né? Que ela estava no cursinho e tudo mais, mas passou mais alguma coisa na sua cabeça para você já falar assim, ó, tô errado, né? Em pensar dessa forma? Ser suscetível assim? Eu sou meio suspeito a falar dessa deficiência, porque eu gosto muito dela, no sentido de estudar ela. Porque eu sei o tanto que me afeta. E assim, são esses pensamentos, eu acho que são detalhes que você vai alimentando. Esse fato de, não vou esperar nada do outro. Porque se você realmente alimenta muito isso, por exemplo, se passa essa experiência, vem esse pensamento. Tô esperando muito do outro, então. Se eu tô incomodado tanto assim, é porque eu tô esperando muito do outro. Então isso é um elementozinho. O fato de, será que tá acontecendo alguma coisa com a pessoa? Isso é outro elementozinho. Saca? O outro fato de você fazer e pensar, cara, eu não tô fazendo isso para receber algo em troca. Eu tô fazendo isso também porque eu tô me tornando um ser humano melhor. Então isso também vai alimentando o fato de você, tipo assim, fiz minha parte. Tá tudo bem. Não precisa ficar na noia de, cadê mensagem? Isso é um detalhezinho engraçado isso aí, porque é uma experiência muito simples, só que essa experiência mal resolvida, ela alimenta muita coisa que no final vai dando bomba. Aí você briga ali, aí depois acontece outra coisa, aí depois você... Aí aquela história, lembra? Que eu mandei mensagem. Na cara, né? Então, esse aspecto de não esperar nada dos demais, cara, ele ajuda demais, assim. Ultimamente eu tenho tentado hierarquizar esse pensamento, assim. Não esperar nada dos demais. Porque, realmente, quando você vai fazer alguma coisa, pra namorada, pra esposa, vamos colocar na situação, né? Você não fica esperando algo em troca, principalmente na mesma proporção. Então o Felipe falou, preparando uma festa de aniversário surpresa ali. Você não vai esperar uma festa de aniversário surpresa, entendeu? Até porque a retribuição dela pode vir de outra forma e você tem que reconhecer isso também. Mas o outro ponto que eu tento ver também é que quando esse pensamento de suscetibilidade tá ali presente, ele geralmente, e se eu atuo junto com ele geralmente me traz problema. Então eu brigo, se no relacionamento, eu discuto, e você fala assim, caramba, depois, na hora é difícil você analisar e tudo mais, mas depois você parar pra pensar, fala assim, não, foi suscetibilidade, porque se eu não tivesse reagido com aquilo, não tinha dado esse problema todo. Sim. Então, tem um pensamento interessante, que é, assim, acontece muito em relação à convivência, esse aspecto de dar seu 100%. E aí, o fato de muitas vezes você estar reagindo com uma pessoa pela suscetibilidade, tem um pensamento também de, algumas vezes, estou fazendo mais do que a outra pessoa. E o ponto é que a gente sempre enaltece o que a gente faz e muitas vezes diminui o que o outro faz. Então, é um aspecto que muitas vezes eu voltava para dentro e falava, será que eu estou realmente fazendo mais? E muitas vezes numa conversa, você percebe que a pessoa, fez muita coisa, você que não teve capacidade de observar. E assim, pegando no relacionamento, muitas vezes uma pessoa tem forma de demonstrar o carinho por você diferente. Então vamos supor que você tá com uma pessoa que... Tem até aquele livro lá, 5 Linguagens do Amor. Você tá com uma pessoa e a pessoa... a forma dela demonstrar o carinho é comprando um presente. Só que a sua forma de demonstrar o carinho é o carinho físico. É estar presente. Então você tá lá demonstrando o carinho de uma forma e a pessoa vai lá, compra os presentes, você tá lá, mas essa pessoa nem... Comprou um presente pra mim? Ou então a pessoa que compra o presente, você tá recebendo, você fala, mas a pessoa nem me deu um beijo hoje. E você tá tipo assim, só que a forma dela demonstrar o carinho tá sendo aquela. Então assim, essa capacidade de observar também quando você pensava, será que eu tô fazendo muito mais assim? Que 90% das vezes não é. E é muito interessante, né, que é exatamente isso. Não esperar nada dos demais e também ter essa habilidade de observar o que o outro tá fazendo. Pode. Então, nos pequenos detalhezinhos. Por exemplo, você tá no relacionamento e aí chegou uma hora ali que você tem uma discussão, então uma conversa mesmo, você tá expondo ali o que te desagrada. E a pessoa também. Jogar na cara.
Para algumas pessoas sim, para outras não. Aí é interessante isso. Que aí você, vamos supor que você resolveu a situação. Beleza, vamos melhorar nisso, cada um se propõe a melhorar em alguns pontos. E aí se você não tem a capacidade de observar o que a pessoa está fazendo, pode ser que você jogue na cara o que ela deixou de fazer no passado. Só que você não está observando que a pessoa está tentando mudar hoje. Então, sei lá, vamos supor, eu sou uma pessoa que deixa a cama desorganizada. Aí isso incomoda o outro. Aí ela vem e me relata: você está deixando a cama desorganizada e tudo mais. E eu vou fazer o esforço consciente para eu arrumar a minha cama, para ela ficar organizadinha e tudo mais. Só que a pessoa ela não levou isso em conta. E ela sempre vai me caracterizar por isso. Sei lá, o André sempre deixa a cama arrumada. Mas eu não deixo mais, eu tô arrumando. Então essa capacidade de observar o que o outro tá fazendo, eu penso que ajuda muito a combater a suscetibilidade. Pra mim me ajuda, né? É porque é difícil, velho, você entender a dificuldade do outro. Porque às vezes uma coisa que é muito fácil pra você, pra outra pessoa é mais difícil. Com certeza. Só pra ver se a suscetibilidade dele tá Na prática, Você tá falando que eu... Ele pensou isso, eu tenho certeza. Ele olhou em você. Mas como assim? Ele pegou assim, com certeza, eu tô pensando em mim. Mas é porque muitas vezes gosta de arrumar a cama. Às vezes pra ela é tão óbvio, que é tão simples. Como que ele não consegue arrumar a cama? Só que às vezes pra você é muito difícil, porque você alimentou esse pensamento de não arrumar a cama desde criança, por exemplo. Eu não tô falando de mim. Mas enfim, essas coisas estão melhorando. Mas uma experiência que eu passei também que não é pra gente também pensar em outras experiências, não é só no relacionamento. Na verdade, é um relacionamento também, mas é de amizade, qualquer relacionamento, né? Porque a gente tá falando que não se incomodar com outras pessoas envolve em todos os campos, né? Na família, no trabalho, nos amigos. E muitas vezes, eu tive uma experiência que, por exemplo, você tem uma amizade e aí muitas vezes você, por exemplo, o cara foi pra uma festa e você não foi com ele. Aí o cara tá lá na festa, aí você vê às vezes um stories, alguma coisa, fui na festa, às vezes conta que foi na festa, e você fala, pô, velho, por que o cara não me chamou? Assim, o cara é meu melhor amigo, o cara não me chamou pra parada? Como assim? É difícil demais. Tá sendo uma indireta, mas... O meu melhor amigo tá aqui do meu lado. Eu nem sou o melhor amigo dele. Não, mas aí rola isso. E aí, aí entra nessa questão da suscetibilidade, que você começa a imaginar. A imaginação começa a atuar muito aí. Porque aí você começa a pensar o pior, você fala, pô, velho, o cara não quer que eu colo com o cara mais. Pô, o cara não é tão meu amigo mais assim. Você começa a criar... Esses pensamentos são muito... Você começa a colocar intenções da pessoa que ela não tem. Exatamente. Porque você tá criando isso na sua cabeça. Só que aí, pequenas reflexões que você vai fazendo, vai quebrando essa suscetibilidade. Então, acho que um dos pontos é você parar ali e refletir, se fazer algumas perguntas. E isso vai alimentando esses pensamentos. Então, você se pergunta, pô, mas será que ele poderia me chamar para essa festa? Porque às vezes ele foi convidado e às vezes era limitado lá, o cara não podia te chamar para a festa. Então, ele nem te falou. Ou várias outras coisas. Ou o até cara mesmo... foi de última hora ali e tudo mais. às vezes o cara chamou de última hora, o cara passou na casa dele, foi. Então são várias coisas que você reflete que vão te ajudando a inibir essa suscetibilidade. E até mesmo uma questão é você perguntar, antes de qualquer coisa, investigar até com a pessoa. Mas, pô, velho, que massa que você foi lá na festa lá, velho. Como é que foi esse movimento? Porque aí o cara vai contar o que aconteceu. E aí você vai ver, pô, não, velho, o cara passou lá em casa do nada, mano, me chamou pra parada, velho, eu fui. Realmente não dava pra eu... Aí você fala, pô, você já tira... Ele foi o convidado, né? Assim, não tinha o que ele fazer. Aí o cara conta isso pra você, aí você fala, pô, velho, não, tranquilo. Tipo, quebra essa suscetibilidade. Porque você fala, pô, realmente não tinha como eu ir. Não tinha como ele me chamar. Então aquele pensamento ali que tava te incomodando já não te incomoda mais.
do que em vez de eu chegar e falar, não, mano, você nem me chama, velho, você é pai e tal, não sei o quê. Já chegar assim é pai. Então eu acho que você fazer essas reflexões e fazer essa investigação ali do acontecimento real, acho que ajuda você. Nesse momento, o você Felipe tá se perguntando algumas coisas. refletindo ali. Né? Eu percebi na hora que você tava falando, então assim. Mas é interessante esse ponto que ele falando, tipo, será que ela nem gosta mais de mim? E se for isso? Segundo pensamento. O cara vai só A gente plantando. tá indo contra, né? A gente tá implantando a parada errada, né? Caramba. O cara trava, que é assim, a gente trava pra preparar a mente, né? Mas a gente Mas é você. Traz uma experiência aí. Eu vou trazer agora. Eu ia perguntar e já ia trazer. Os caras não falam, tá vendo? Mas e você tá perguntando demais. Vou trazer. A gente tá falando muito de relacionamento, né? Tudo, assim, lidar com pessoas, pessoa com pessoa é relacionamento. Mas tirando essa parte de amizade, de relacionamento marido e mulher, tem assim. Relação, por exemplo, de chefe e funcionário. Acontece muito isso também, né? Por exemplo, você tá num cargo na empresa e aí você tá lá já tem 3 anos. Você faz de tudo, você trabalha igual um louco, né? Você fala assim, pô, uma hora vai chegar e eu vou subir de cargo, né? Eu vou começar a ganhar mais e tal. E aí, por exemplo, o chefe chega e fala assim, surgiu uma vaga no cargo um pouco mais alto e eu vou chamar o Igor em vez do Felipe. E o Felipe tá trabalhando igual louco, tem 3 anos. O Igor chegou tem 6 meses, chega e fala assim, Igor, você tá no cargo mais alto agora. É muito fácil pro Felipe, nessa situação que eu tô colocando, né? Chegar e pensar assim, pô, eu tô aqui tem 3 anos, trabalho igual um louco, eu sei o que eu tenho que fazer pra chegar lá, e o Igor que tá aqui 6 meses já tá no cargo mais alto que eu. Às vezes, o que essa situação me remete é que às vezes não é o melhor momento para você ir, às vezes você não é a pessoa mais adequada para estar ali no momento, por mais que você saiba como fazer aquilo, né? Por mais que você já tenha mais tempo de experiência do que o outro, mas acho que uma lição é você se colocar no seu lugar. Assim, será que realmente estou fazendo de tudo para estar naquele cargo? Às vezes uma coisa que o Igor tem faz com que ele consiga ter esse cargo muito mais fácil do que eu. Te Por mais, diferencia, né? exatamente. Por mais que eu esteja trabalhando, já tenha mais tempo. Então, acho que essa é uma outra situação que eu tenho certeza que acontece com muitas pessoas, né? Tipo assim, às vezes tá num cargo e pensa, velho, nunca vou subir? Por onde que eu vou subir nessa empresa? Né? Será que você tá fazendo por onde ali? Em vez de só ficar se questionando, tipo assim, por que o outro foi e você não foi? Né? Pode falar. Eu vou trazer sobre esse aspecto, mas só pegando essa experiência do Igor, né, que estava trazendo. É interessante. Suscetível mesmo, hein, caramba! Dá pra fazer pelo teatro, né? Não vou trazer mais. Vamos pra essa. Fala, Lucas, fala. Mas é interessante. Não, pegando essa e todas que acontece a suscetibilidade, porque aí, muitas vezes a gente vai alimentando algo na mente, igual esse aspecto, pô, eu vou verificar pra ver se é isso mesmo. Se a gente não faz isso, muitas vezes a gente vai alimentando a imaginação, vai atuando na mente e você vai alimentando aquele pensamento. E aí o que acontece? Começa a atuar uma outra deficiência que você age de forma impossível. Porque você nem verificou nem nada e você já chega na pessoa e pá! Você já chega armado. Então acontece isso muitas vezes dependendo de estar no relacionamento e aí acontece uma situação assim. Vamos supor que sua namorada que saiu e nem te falou nada, aí você, pô, nem me chamou e tal. Aí você vai alimentando aquilo, vai alimentando os pensamentos negativos, aí a pessoa chega e você já joga um tanto de coisa pra cima da pessoa e você nem verificou nada. Então acontece que a suscetibilidade, ela ativa outras deficiências também. Aí você atua de forma impulsiva. E é bom, eu vejo que uma coisa interessante que ajuda nisso é você se conter. Porque se você contém, você fala, tá, mas deixa eu verificar aqui antes de ser explosivo, de sair falando tanto de coisa. Então é só um ponto que eu acho que ajuda nessa parte da suscetibilidade. Acho que o primeiro passo da reação é a contenção. É a contenção. Pode falar.
Eu ia fazer mais uma pergunta, mas pra falar. Não, calma aí, o cara fez 10 perguntas em 1 minuto. E que é? Já tá trinqueira. Mas esse Não, mas- aspecto foi mal. Não, mas você quer avacalhar minha resposta aqui? Por que Não. você tá me interrompendo? Tá vendo falar como é mais também. fácil a gente perceber a Esse suscetibilidade aspecto toda. de trabalho, eu vou trazer um ponto que atua muito a suscetibilidade. Quando você faz uma coisa, eu estava até conversando com o Matheus recentemente, quando você faz uma coisa ali com gosto, quando você coloca uma intensidade na parada e alguém te corrige ou leva alguma coisa sobre aquilo, é muito mais fácil você reagir. Por exemplo, você vai lá, cria uma tarefa, você fala, pô, vou fazer uma gestão aqui, vou criar uma iniciativa e colocar pra galera fazer isso aqui. Aí você vai pensar em tudo, tal, fulano vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo. E vamos supor que essa ideia que você teve não foi muito boa. Por causa de uma série de fatores lógicos. Aí você chega pra galera e fala, galera, olha só, entusiasmadão, vou te apresentar uma parada aqui. Se uma pessoa chega e fala, velho, pô, isso aí não tá fazendo muito sentido e tal, por causa disso. É muito mais fácil você reagir, porque toca outras deficiências ali também, uma certa vaidade também que você vai ter, do que em outra situação. Então assim, e é interessante, porque isso é uma via de mão dupla. Tanto esse aspecto de você pode ser essa pessoa que você vai estar apresentando, no caso uma iniciativa, quanto você é a pessoa que vai estar vendo a outra pessoa tomar iniciativa. E você pode ter cuidado de fazer com que a pessoa atue menos de forma suscetível. Porque você pode levar isso em consideração, pô, a pessoa Sim. pensou bem, cara, nessa iniciativa, e eu vou chegar aqui e falar que, cara, pô, é um lixo Nada, isso que você pensou. Não usava nada que você fez, né? É claro que a pessoa vai reagir. Então, assim, isso passou uma experiência num trabalho que aconteceu, que a gente tem uma plataforma que a gente usa lá, um software, sei lá, posso falar? Software de gestão. E aí, um ser foi e fez uma parada que não estava dentro da organização. E ele teve uma certa iniciativa de criar uma parada lá dentro. E aí, um amigo meu vai falar comigo e fala, pô, mas a pessoa criou a parada lá e não foi do jeito que a gente tinha pensado, tinha combinado e tal, vou falar com ele. Eu falei, não, mas veja bem, a pessoa toma a iniciativa de fazer algo. Então, primeiro valorize a iniciativa que a pessoa tomou. Do que chegar lá e falar, pô, você fez a parada errada aqui, era pra ter feito de tal forma. Entendeu? Então, tipo, até o cuidado de falar, porque muitas vezes você não estimula. Você desestimula, a pessoa vai reagir, e o ponto que você tem que pensar é o seguinte, se você tá levando alguma coisa, é pra quê? É pra mostrar que você tá certo? Ou é pra ajudar o outro? Porque se só pra mostrar que você tá certo, a pessoa vai reagir e não vai aprender com nada. Se você chega e fala, você tá fazendo errado aqui, taranã, a partir daquele momento a pessoa só vai começar a reagir e você não vai conseguir ensinar nada. Não, aí o que é comum de acontecer? Essa pessoa que tomou atitude vai parar de tomar atitude, vai parar de fazer as coisas bem feitas. Vai começar a Aí reagir. vai vir aquele pensamento, então não vou fazer mais nada. É. Esse pensamento, ele é... Só quando a galera Ele é o que explode. Nossa, Ele E destrói aí- uma empresa. E aí, em cima disso, eu ia trazer já entrando nesse aspecto já. Hoje o podcast vai durar 3 horas. E tá tudo bem. É porque a gente tende a pensar que assim, é só essa situação, tudo bem, né? Que atuou com suscetibilidade, mas já vai resolver. Mas a gente sabe que não é bem assim. Pra mim, em relacionamento marido-mulher, amizade, família, chefe e funcionário, nunca é só pela situação. Eu tenho uma. Pega só esse ponto aqui, só pra gente fazer uma pergunta interessante pra galera. Você acha em qual desses pontos atua mais suscetibilidade? Na família, no trabalho, no relacionamento íntimo ou com os amigos? Coloca você nos comentários. Porque na minha vida eu não sei qual que atua mais. Eu não vou falar, mas eu sei. Eu não sei, eu não vou falar, mas eu sei. Mas eu só dar uma pista. Só dar uma pista. Ó, uma pista. Só uma, assim. Quanto mais afeto a gente tem pela pessoa, maior a chance de ter suscetibilidade. Tá presente, né? Tá, mas Mas é mais relacionado à é intimidade. intimidade né? também. Intimidade. Quanto mais intimidade você tem com a pessoa, é mais fácil. Vamos continuar, Lucas. Foi só uma que o Japa trouxe. Não, é por isso acabamos com isso. Ele não deixa, eu nunca vou falar. Mas a gente sabe que nunca é só a situação. Né? É uma situação que vai puxando a outra e aí às vezes vira uma bola de neve, igual a gente já começou a falar. Né? Então, qual a tenacidade dessa deficiência e o quão ela pode atrapalhar uma pessoa? Aí
pode trazer para uma área só pra gente não alongar muito. Por exemplo, no relacionamento marido e mulher. Como que essa deficiência pode atrapalhar uma pessoa? Total. Acabou tudo. Explodiu. Acabou a vida. Terceira Guerra Mundial. Que pode começar por algumas suscetibilidades. Mas, o que eu vejo, por exemplo, na parte do... Você quer pegar esse exemplo de marido e mulher ou pode ser outro? Pode ser outro. Essa parte, por exemplo, do trabalho que foi trazido aqui, né? Da pessoa reagir. E a pessoa muitas vezes reage e vai acumulando essas reações. Então, por exemplo, aí você foi lá e falou com um funcionário, tipo, pô, aí você levou de uma forma errada, rígida demais, a pessoa reagiu, pô, então eu não vou ver o pensamento de reação, então eu não vou fazer mais isso. Aí a pessoa não faz mais aquilo e vai levando outras consequências. Então, assim, e aí que tá essa parte de como evitar um pouco disso também. Eu sei que você está falando das consequências, mas se você leva para um ambiente esse aspecto, por exemplo, do feedback, esse aspecto de falar e você sempre levar em consideração também que, pô, a pessoa tá falando isso é pelo bem da empresa. É uma visão que ela tá tendo em relação à empresa. Não é a pessoa tá querendo me consertar. É pensando na empresa. Então, assim, são pensamentos que a gente vai colocando no ambiente também pra ir melhorando esse ponto, sabe? Pra não ter essas consequências. De, tipo assim, a pessoa começa a reagir ali, aí ela vai deixar de fazer uma coisa, depois outra coisa, depois ela vai alimentando esse rancor com o chefe dela, depois explode, dá treta, e aí só vai piorando, não tem limite. Eu penso assim, que exatamente, não tem limite, mas você pode chegar a ser demitido numa empresa, você pode terminar um relacionamento, você pode ficar brigado com sua família até o fim, né? Então, assim, pode acontecer de tudo. Então, o ponto que eu queria trazer é exatamente esse. Que nunca fica só naquela situação, né? Às vezes aconteceu uma situação de suscetibilidade que atuou em você ou na outra pessoa, e isso vai alimentando cada vez mais, né? E uma coisa que eu acho que é importante, que eu acho que nunca fica só vai acontecer outras situações. As situações vão começando a ficar piores ainda, porque qualquer coisinha que você escutar de uma outra pessoa, você pode se ofender. Você ofendeu com uma coisa que, beleza, gerou dúvida. Aí a pessoa fala outra coisa, tipo assim, que você interpretou só. E eu sinto que a suscetibilidade vai cada vez aumentando. E aí a gente vê hoje em dia, cara, que hoje em dia todo mundo é suscetível. Você fala uma coisa, a pessoa interpreta a outra. É tipo assim, é uma parada... Sei lá, velho, eu posso dar 1 milhão de exemplos, tem que até tomar cuidado com o exemplo que eu vou dar aqui, porque dependendo de você... A pessoa vai ser suscetível. Exatamente. Então você quis dizer isso. Então você quis dizer o contrário. E aí você fala, não, mas qual momento dessa frase que eu falei que eu quis dizer isso? A pessoa interpreta de forma diferente, entendeu? Então, tipo, sei lá, velho, se falar pra pessoa, ó, dá pra gente... A gente vai fazer um projeto alimentar que a gente vai emagrecer 10 quilos. Não. Então você tá querendo dizer que eu tô gordo. Então, tipo assim, é 1 milhão de coisas. Vou dar um exemplo. A gente fez lá no Checkmate, né, que a gente trabalha pra galera aí, ensinando matemática voltada pro Enem. Aí a gente fez um anúncio tanto para homens quanto para mulheres. Tipo, se você tem entre 17 e 24 anos, 18 a 24 anos de idade, é mais ou menos assim o anúncio, e você tem dificuldade com matemática, vai acontecer um evento. A gente fazia um convite, chamando a pessoa para o evento. Aí a galera, algumas mulheres no post, e tanto homem também, mas mais mulheres no post, tipo assim, no sentido de tipo, então você chamando mulheres é porque você tá achando que a gente é burra e precisa de matemática, mais burra que os homens. E tipo assim, não, calma, eu também tô chamando os homens, tipo assim. Você não apareceu anúncio pra você. Eu tô fazendo um convite. Se é mulher e tem 18 e 24 homens, eu também tô fazendo pra homem. Se é homem e tem 18 e 24 anos. Então, tipo, a pessoa pode criar coisas na cabeça que não tem, entendeu? Tipo, velho, se você tem 20 anos e vai fazer o Enem, não, você tá querendo dizer o quê? Eu tenho 21, então eu não posso fazer o Enem se eu tiver 21? Você fala, não, velho, que isso? Então, tipo, isso tá no nosso dia a dia, em tudo, saca? E com a internet isso potencializa demais. Infinito. Sim. Política. Também. Você fala que você vai votar no candidato A ou B, a pessoa fala, então você é isso, esse. Já começa a largar um tanto de características em você fala, quem falou isso? Saca? Acho que fala de consequência, velho, assim,
vai até onde a imaginação permitir, porque Uhum. a gente pode trazer diversos exemplos. Mas eu penso que um ponto, pelo menos eu tentando aplicar isso, né? No relacionamento, quando alguém vem te fazer algum questionamento, então, sei lá, alguma coisa que desagrada a pessoa, saindo um pouco dessa pergunta da consequência, tá? Mas só porque eu acho que é interessante levar isso. E não tá voltado só para relacionamento, para todas as áreas. Não colocar má intenção no que a pessoa tá falando. Ao contrário, você tenta colocar sempre boa intenção. Uhum. Por mais ríspida que seja a forma que a pessoa falou, mas às vezes só de você ter esse pensamento, ela tá falando isso com boa intenção. Ela tá querendo que eu, na realidade, que eu faça... Que eu seja melhor. Que seja melhor. em alguma coisa. Então, por mais que a pessoa não fale dessa forma, você já ter esse pensamento, já muda tudo. Uhum. Até no relacionamento com a pessoa, se ela tiver uma má intenção, ela vendo que você tá capturando, beleza, então, vou fazer então. Uhum. Né? Tipo assim, pô, vamos supor, no caso de arrumar a cama. Ah, você não arruma cama nunca. E tal. E você tá arrumando cama. Isso, beleza, como é que eu posso arrumar a cama de uma forma melhor, que vai impactar pra pessoa? Uhum. E ela fala assim, nossa, ele tá se superando mesmo, tá arrumando a cama, tá ficando bonito, tá ficando, né, igual cama de hotel, sei lá. Só um detalhe nisso que você tá falando, é legal porque a gente tá tocando nesse ponto da suscetibilidade pra não ser suscetível, mas também pra não ativar também a suscetibilidade Do outro. Porque também tem esse pensamento, tipo assim, velho, eu vou falar do jeito que eu quiser, se a pessoa interpretar ou não. E, tipo, não é assim que funciona. Porque você não gostaria que fizesse mesmo com você, sabe? Então, tem essa a pessoa... Às vezes coloca um pensamento provocador ali, né? Olha só, velho, como é que a gente é meio que muito louco. Você tá num relacionamento. O que acontece? A pessoa fez alguma coisa, vamos colocar assim, a pessoa fez uma coisa de errado. O que você faz? Em geral, de vez em quando, você joga na cara da pessoa. Olha aí, você é bagunceiro, você não arruma o seu, sei lá, você coloca o tênis na sala. Beleza. Aí a pessoa vai e muitas vezes comete um acerto. O que você tem que fazer? Se você quer estimular a pessoa a ser mais organizada, quando a pessoa fizer o simples, você fala, pô, que massa, hein, velho? Tá melhorando. Porque aí, imagina, ou você age com ironia. Pô, finalmente pegou seu tênis, hein? Seu Aleluia. Mas eu reparo, velho. Repara que em vez de a gente estimular o acerto, saca? Bem, você tá num relacionamento. Vamos supor que a pessoa, ela não... Olha só como é que é simples. Difícil, mas é simples. A pessoa não... Você quer que a pessoa seja... Não querendo mudar o outro, mas, pô, você gosta, por exemplo, de um carinho físico. Aí a pessoa não é muito de carinho físico. Só que você não vai ficar falando, pô, faz carinho aí. Não é assim. Só que a pessoa vai te dar um abraço e fala, pô, mas que bom, eu gosto de receber um abraço seu. Você estimula a pessoa a fazer alguma coisa. Então, tipo, pô, finalmente me dá um abraço, que você nunca me dá um abraço. É diferente fazer isso. Isso é com tudo, velho, no trabalho. A pessoa... Surge efeito ao contrário. Né? Surge efeito contrário. Então, pô, a pessoa, um funcionário que tá aí trabalhando na empresa, você espera a atitude da pessoa, a pessoa não tem, mas no momento que ela tem, você estimula. Pô, que massa a iniciativa que você tomou, velho. Ou você ajudou demais a empresa, cara. Então, tipo assim, a pessoa se sente valorizada e fala, pô, que legal. Vou fazer mais isso. Saca? Então é detalhezinhos assim que ajuda ao fato de você não ser suscetível e de ajudar também a pessoa a não atuar com a suscetibilidade, sabe? Então, talvez aqui, ó, o que o Felipe falou foi muito massa. Dá uma consequência muito terrível que pode acontecer quando você age com suscetibilidade, é ativar do outro. E vira uma trocação muito massa. Nossa, aí vai ser. Vira um tiroteio legal. Vira uma trocação infinita. Não acaba nunca. Eu já passei por isso, velho. Só você? Eu posso falar por mim, eu já passei por isso. Que aí, Não é legal, aí um não. fala pra provocar, o outro fala pior ainda. Então beleza. Aí você fica infinito nisso. Então, mas Excelente. isso gera uma consequência terrível. E até porque a suscetibilidade, ela dificilmente ela vem sozinha, né? Então aí vem a irritabilidade. Não. É a vaidade. Caramba. Quais outras deficiências associam a essa deficiência? Olha, já Fala aí li a mente aqui, já tava respondendo. Mas aí vem a vaidade, né? Que é aquela coisa de, não, eu sou bom, né? Vem, porque aí quando a pessoa fala com você, te corrige alguma atitude que você teve, você fala, quem que é essa pessoa pra me corrigir? Né? Vem essa vaidade, aí tipo, vem junto com a sociabilidade, a intolerância, Amor próprio. amor próprio também. É porque, igual a gente estava falando nisso, né? Acho que é difícil a gente ver uma situação que é só
a suscetibilidade. Sempre vem acompanhado de alguma coisa, ou então vai ter uma consequência que vai ser uma deficiência. Vai gerar outra É. coisa. Tem uma coisa que é, assim, ela ativa a suscetibilidade nos outros. É o famoso pensamento provocador. Bem, é muito fácil você soltar um pensamento provocador pra você. Você vai do 8 a 80. Você vai doido a 80. Nu. Pode continuar que eu vou pensar no exemplo. Deixa eu ler. Próxima pergunta é a seguinte. Caramba, vai rápido. Zap. Zabaleta. Na verdade, eu queria contar uma história. Assim, eu gosto assim, eu gosto assim. assim. Ó, por que eu vou contar a história agora? Não vou fazer mais perguntas. Primeiro eu vou explicar, tá? A gente já trouxe aqui muitos exemplos, situações, experiências que a gente já passou, que a gente já viu outras pessoas passando, que provavelmente outras pessoas passam também, né, de suscetibilidade. A gente já falou algumas formas de neutralizar essa deficiência, né? A gente já associou essa deficiência com outra já. Então, assim, eu acho que está bem esclarecedor para qualquer um como que pode já atuar ou não com a suscetibilidade e perceber isso, né? Mais importante. Mas o fato é que a suscetibilidade nada mais é que um pensamento negativo também, né? Que a gente está falando que a pessoa pode dar má intenção na fala do outro. Isso é um pensamento que você tem primeiro para, né? E aí, eu vou contar uma historinha. Antes, alguém quer falar mais alguma coisa? Que aí vai ser para finalizar. Então, eu ia falar dos pensamentos provocadores, eu acho que legal. Coloca nos comentários pensamentos provocadores que você acha que existem que ativam a suscetibilidade. Nossa, vai dar nem um exemplinho. Tá bom, vamos lá. No próximo episódio. Eu tô pensando aqui também. Não, por exemplo, vou dar um exemplo bem clichê. Você tá no relacionamento, certo? Aí você foi. Você não vai dar um exemplo, você tá enrolando, né? Não. Bom. Prático, muito prático. Tá vendo? Esse exemplo é prático. Aí, velho. Que isso? Do nada. Do nada. Não, eles descem, galera. Voltou. Não. Você não consegue nem organizar as coisas direito, já. Não, mas aqui, pelo exemplo, a gente fez aqui várias vezes aqui. Várias vezes. Verdade. Aquele mesmo que vocês fizeram de zoeira comigo, tipo. Isso aí, ó. Cabeça pra baixo. Às vezes uma zoeira Sim. é um pouco disso. Se a pessoa. Eu penso assim, Depende da forma que for feito, toda né? vez que, em geral, isso é sempre. Pode ter outras formas, mas toda vez que você coloca uma intenção que a pessoa não tem, é um certo pensamento provocador. Saca? Então, tipo assim, por exemplo, você tá num relacionamento e a pessoa. Sei lá, a pessoa viu que você curtiu uma foto de alguém. Pô, ela pode colocar 1 milhão de tensão naquilo e jogar na sua cara. Então, sei lá, já eu vi alguém, uma menina empreendendo, tipo assim, dando uma palestra e falando uma parada muito legal. Mas aquilo aqui, alucinando. Mas a foto da menina você curte, né? Aí o Java vai e curtiu. Aí dependendo de chega a namorada dele, a esposa dele fala assim: você curtiu isso aqui, porque então você achou ela muito mais linda. Tipo, pode criar uma intenção e jogar pra ele. E aí o que a pessoa dependendo, tipo, eu não agi com essa intenção. A pessoa joga uma intenção que você não tem, isso é certo que, em geral, se a pessoa não tem o controle, ela vai reagir. Ela fala, pô, não é assim, mas eu curti por causa do que ela falou aqui, olha aqui, entendeu? E eu, tipo assim, é um exemplo que eu tô dando mais, que eu já vi acontecendo mais isso com as pessoas, mas isso acontece com tudo, brincadeiras, você fazer brincadeira, então é isso que você fez. E isso aflora outras coisas também, né? Porque às vezes ela se ela acha isso porque você curtiu uma foto, né? Aí ela vai achar várias coisas por conta de outras pequenas imaginação. situações. E Exatamente. vai além. Exatamente. E não tem fim. História? Vai lá. Conte. Seguinte. Hora do almoço. A família estava alegremente reunida, como de costume, para desfrutar desses agradáveis momentos de convivência com os seres queridos e saborear uma comidinha caseira bem gostosa e fresquinha. Momento propício à prática de valores, tais como a paciência e a tolerância, para saber ouvir, saber falar e até saber calar, quando necessário.
como forma de respeito e consideração. A convivência familiar, para ser grata, nos exige grandes esforços de atenção, generosidade e equanimidade. Equanimidade, valor que se opõe à tal da suscetibilidade, ou melindre, tão costumeiro nas relações. Nesse dia, o tempo estava nublado e, enquanto almoçávamos, iniciou uma chuva forte com ventania e trovões. Entre boas garfadas e saudável conversa, não dava para perder de vista o temporal que se armava. De repente, um raio e um estrondo. Assustados, levantamo-nos para ver onde tinha sido aquela descarga elétrica. Foi um choque. O raio tinha caído muito mais perto do que imaginávamos, no jardim da frente da casa. Lançados nossos olhares ao redor, constatamos vários estragos. A netinha mais velha, vendo aquilo tudo, telhas quebradas, tomadas ao chão, fumaça nas luminárias, etc., ficou assustada e disse que estava com medo. Abraçou o vovô, que carinhosamente acalmou seu coraçãozinho, disparado em seus pensamentos alarmados, dizendo que não precisava ter medo. Assim, serenada sua mente, ela prosseguiu, junto com todos, ajudando a ver o que mais havia acontecido. Muitos outros estragos foram evidenciando-se pela casa. Pude observar algo interessante naquela hora. A tranquilidade que permeava aquele momento. Apesar dos estragos, nossos ânimos não se alteraram e controlamos as queixas. Afinal, tudo teria conserto. Fiquei muito contente ao constatar que a família vem conquistando o domínio daqueles pensamentos que nos agitam e nos levam a perder a calma em situações como essas. Historinhas, contando por si só, a gente não tende a ligar com o tema de hoje, né? Uhum. Mas aí vai a reflexão de quem estava contando a história. Uma historinha, né? Mas a reflexão dessa pessoa. No fim do dia, a sós comigo mesma, pus-me a refletir sobre os pensamentos negativos que podem ser como raios, forças poderosas que, ao serem lançadas no ambiente externo, ocasionam muitos danos à convivência, ferem, destroem amizades e afetos, temporária ou permanentemente, queimando muitos esforços feitos para construir relações valiosas. Recordei de alguns sais que já lancei, ora por impulsividade, ora por irritabilidade, ora por brusquidão ou por intolerância, e dos estragos que promoveram, custando um trabalho árduo consertá-los. E aí a pergunta que eu deixo para vocês agora. Você já se viu nessa situação? Tenho quase certeza que sim. Já percebeu a ação desses sais mentais em sua vida? Se sim ou não, eu acho que vale a reflexão, né, sobre isso, sobre essa história, sobre esses raios, né? Uhum. E também sempre tá retomando esses conceitos, né? Pra gente não deixar isso influir na gente também. Uhum. Qual que é a fonte dessa É a história? fonte da historinha. É sabedoria logosófica. E com isso, finalizamos mais um podcast. Muito bom. Um abraço. Até a próxima. Valeu!